Pessoal, boa noite. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ética dos hospitais. Eu vou falar no geral, tá? Por quê? Porque quem é pedagogo e trabalha dentro de um ambiente hospitalar, né, com pedagogia hospitalar, ele tem que seguir todas as regras, né, leis e, claro, né, a estrutura ética que rege aquele ambiente. Então não tem como a gente se desvincular dos profissionais da saúde e outros profissionais que atuam dentro de hospitais, né? Porque a gente sabe que tem profissionais de limpeza que atuam dentro de hospitais, profissionais da segurança, profissionais da área da educação e muitos outros, né? Não só da área da saúde. E então todos esses profissionais que estão dentro desse ambiente, eles precisam seguir algumas regras e essas regras, claro, perpassam, né, algumas delas extraoficialmente dentro de uma estrutura ética, né? Eu não vou entrar no mérito da discussão do que é ético e do que não é, tá? Porque é uma discussão muito mais filosófica, mas dentro de um nicho, né, dentro de um ambiente onde a gente convive com pessoas, a ética sempre ela está posta, né? A gente tem limites éticos em determinados momentos, né? Por exemplo, dentro de uma escola a gente tem os nossos limites éticos, nem sempre são respeitados. Não estou dizendo que eles não são leis, né? Essa estrutura ética elas não são leis. Algumas são, né? Fazem parte da lei, acaba entrando na lei, mas a estrutura ética em si ela é muito maior do que isso, né? Muito maior do que uma lei, muito maior do que uma regra, muito maior do que um decreto, porque ela é uma regra de convivência, né, muito maior do que isso também, mas é uma estrutura de convivência onde a gente aceita até um determinado ponto que aquela pessoa, num determinado comportamento, no modo de agir, né, possa conviver entre as pessoas naquele ambiente, sem afetar, né, às vezes o direito, sem afetar o dever, sem afetar a, a o convívio harmonioso entre as pessoas, né? Porque às vezes você pode não quebrar nenhuma regra, quebrar nenhuma lei, nenhum decreto, né? Nem às vezes, né, a regra geral, por exemplo, de convívio dentro de uma área da educação, mas a gente sabe que existe uma estrutura que, que às vezes impede que a gente faça determinadas coisas, né? Para que não fique um ambiente, por exemplo, pesado, um ambiente onde as pessoas não tenham um convívio ao mínimo profissional, né? Porque a gente não precisa ter convívio pessoal nos ambientes profissionais, em ambientes que a gente trabalha. Seria bom que a gente tenha amizade com as pessoas, que a gente se dê bem com as pessoas, mas não é necessariamente isso que vai impedir que a gente trabalhe em determinado lugar. Mas a ética sim, né? A ética pode chegar a impedir que haja um bom convívio entre as pessoas que trabalham juntas, né? Então vamos falar sobre a ética dentro do hospital. Eu tirei esse texto, eu mandei um texto para vocês mais generalista, né? Eu vou mandar, na verdade, desculpa. Vou mandar para vocês semana que vem um texto sobre pedagogia hospitalar mais generalista, tá? Que é um texto mais completo sobre toda a estrutura da pedagogia hospitalar. Toca no ponto da ética também, tá? Toca no ponto da construção de um plano de trabalho, né? Mas a gente deixa eu só permitir aqui. Mas a gente toca nessa questão, mas ele é um texto que envolve muito mais coisas, né? Que é um texto para a gente fechar mais ou menos a discussão sobre pedagogia hospitalar. E esse texto, né, ele traz muito pouco do que da discussão que a gente vai fazer hoje aqui, né? Ele toca no assunto, mas traz muito pouco. Então eu usei um outro texto que está na atividade de vocês. Parte do texto está na atividade de vocês de hoje, né? Onde a gente traz diversos itens que envolvam, né, uma pedagogia, uma, um código de ética desse hospital, do Hospital Sabará Infantil. Então é um hospital infantil, tá? Então vocês vão ver que as questões éticas são bem gerais, mas a gente vai entender um pouquinho essa questão, né? E o código de ética, pessoal, ele é um código que normalmente as instituições têm, né? Não necessariamente escrito, não necessariamente registrado, mas o código de ética ele é uma coisa,
é como se fosse um código de convívio também, né? Muitas vezes não está escrito, mas você sabe até o limite onde você pode ir. Mas vamos entender um pouquinho, eu não trouxe todos os elementos, tá? Se eu não me engano, eu trouxe alguns itens só, né? De todos que possuem lá, os mais relevantes para a nossa área, né? E vocês vão entender o porquê, que alguns outros eu acabei deixando de lado, porque é muito mais questões de um hospital privado, ou de uma questão de uso de marca. A gente até vai falar um pouco do uso da marca aqui, mas uma questão de um hospital, por ele ser privado, a gente ter alguns impedimentos em relação ao uso de determinadas coisas. Não importa muito agora. Primeira coisa, dentro de um código de ética, é a gente seguir a lei, né? Então, eu não preciso falar nada, por exemplo, assim, de questão quando a gente está dentro do ambiente educacional. Se a gente está dentro do ambiente educacional, a gente tem que seguir a lei. A lei ela é toda descrita, né? Inicialmente pela Constituição e destrinchada pelos códigos, é, 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 os códigos legais que existem, e a gente não pode nem de nenhuma maneira não cumprir determinado item dessa lei que está posta por causa de penalizações que possam vir, né? E a lei ela age sobre diversos assuntos, como questão de trabalho, questão de relação interpessoal e assim por diante, questão de utilização de marca, utilização de ideias de outras pessoas e assim por diante. Então, a primeira coisa que está posta num código de ética é, lógico, cumprir a lei, tá? E cada instituição provavelmente tem regimentos internos, não necessariamente também escritos, né? Por exemplo, dentro de uma escola, se você vai para uma instituição privada, vai para uma escolinha particular, normalmente você vai receber, a primeira coisa é o regimento interno dela, que é, por exemplo, a utilização do uniforme da escola no momento que você está lá, né? Se você está num colégio particular, você vai usar a marca da escola, e o uniforme é a marca da escola. No ambiente estadual ou municipal, não necessariamente existe essa obrigação. Pode até existir também, tá? Para os professores ou funcionários utilizarem. Claro que existe uma questão legal em relação a isso. A empresa é obrigada, por exemplo, numa instituição privada, a oferecer pelo menos um uniforme para o funcionário, tem toda a questão legal sobre isso. Nas escolas municipais e estaduais você não pode obrigar, né, a menos que você dê também, mas tem uma questão também de ética, às vezes, a se cumprida, né, nesse momento. Mas está lá, os regulamentos estão para serem seguidos também. No ambiente municipal e estadual, esses regulamentos, existe também um regulamento, quando você assume, por exemplo, um cargo, não precisa ser não necessariamente efetivo, mas você segue certos decretos, né, municipais ou estaduais ou federais, se você tiver um ambiente público, né, de ensino, onde se você desvirtua, você pode sofrer penalizações ou até mesmo desligamento. Mesma coisa numa instituição privada, você pode ter a penalização imposta ou até uma demissão, né? Depende de como você fere esse regulamento. Então, o regulamento você tem que conhecer. Então, você está dentro do hospital, vai trabalhar dentro do hospital, ou qualquer lugar que você vá trabalhar, você tem que entender toda a estrutura do regulamento que existe, mesmo que ele seja indireto, né? Como eu disse, não há, em alguns lugares não há um regulamento preciso escrito, mas você precisa, às vezes, com funcionários mais velhos, ou com funcionários que já estão mais familiarizados com o regulamento que existe lá, você conhecer isso. Assistência a pacientes. Pessoal, assim como um hospital ele tem o seu objetivo principal, que é atender pacientes com determinada enfermidade, e a área da saúde está lá para isso, quando você tem a sua área determinada dentro do hospital, como pedagogia na pedagogia hospitalar, fazer o atendimento, né, pedagógico para esse aluno, no momento que é permitido, você vai fazer o seu trabalho. Então você vai dar assistência àquele paciente. Então naquele momento ele é um paciente, né? Então ele é um paciente do hospital que você está trabalhando e você está atuando como um pedagogo para esse paciente, tá? Claro que ele pode ser chamado de aluno, pode ser chamado, às vezes você vai estar intermediando um processo educacional que vem de uma escola, né? O pedagogo faz muito isso em hospital também, em vez de ele agir por conta própria, às vezes o aluno ele está matriculado em uma escola e essa escola faz o acompanhamento. Então você vai dar assistência
a esse acompanhamento, a essa estrutura que a escola, por exemplo, está enviando para ele fazer, né, para ele realizar. Então você vai fazer a intermediação ali. Então a gente também dá assistência a pacientes. Relacionamento com clientes. Como esse é um hospital privado, ele, claro, tem clientes, né? Pode ser por meio de pagamento à parte ou por meio de um convênio, não importa. Mas há clientes ali, né? Então o cliente é o paciente, é o parente do paciente, o pai, a mãe da criança, né? São clientes. Então, esse relacionamento, mesmo para o pedagogo, que não é da estrutura da saúde que tem no hospital, ele também precisa existir, né? Então, esse acompanhamento ao paciente vai também ter que acontecer, né, vai ter que acontecer, né, na maneira como você trata o cliente. Agora, se eu for trabalhar no hospital público, tá? Ele não deixa de ser cliente, como a gente, é claro que o cliente tem a questão da relação de compra e venda ou de oferecimento de serviços, mas o Estado também oferece serviços a gente. E o Estado, você entende, né, governo federal, estadual e municipal. Então, nós, em determinados momentos, pelos impostos que pagamos, também podemos nos considerar clientes, né? Embora tenha uma denominação diferente, às vezes, né, que subentende que talvez essa clientela de compra e venda ou de oferecimento de serviço automático para o pagamento não exista, mas existe também a relação, sim, pois a gente pode considerar que o imposto seja um pagamento e o ofertador de serviço ali, no caso, é o Estado, né? É o governo federal, estadual ou municipal. Uso de ativos da organização, patrimônios e bens intangíveis. Pessoal, primeiro aqui é um linguajar de contabilidade, a gente precisa rever um pouquinho. O que é um ativo? Ativo é um patrimônio, né, da instituição. O patrimônio ele pode ser tangível ou intangível. O que é um patrimônio tangível? É um patrimônio que você pode pegar, né? A cadeira do hospital, a cama que tem no hospital, as ambulâncias do hospital, tudo está no nome do hospital, ele é um ativo tangível, né? O prédio do hospital, né? Todos os insumos que o hospital compra e está lá para ser utilizado, isso são ativos tangíveis. Agora, o que são ativos intangíveis? São ativos que a gente não consegue pegar na mão. Então, existe um problema sério de uso de ativos intangíveis. Por exemplo, a marca do hospital. A marca do hospital, ele é um bem intangível, né? Então, ele leva o nome do hospital, mas não existe uma coisa física chamada marca, né? Ela foi registrada, por exemplo, no cartório de registros de patentes, marcas e patentes, e ela representa aquele hospital. Então a marca representa o produto ou o serviço. Então quando a gente tem uma marca na mão, a gente tem que tomar muito cuidado com a utilização dela. Então, por exemplo, muitas pessoas às vezes utilizam de papéis, né, timbrados de hospitais para uso próprio. Então isso é um caso grave, que fere a lei. Então o uso de ativos da organização, patrimônios e bens intangíveis, precisa seguir a regra, né? Precisa seguir o regulamento interno do hospital. Então você, ao não fazer isso, você fere a ética também. Não só a lei, mas como a ética. Entendeu? Porque se você foi contratado por um hospital ou usa um hospital público, né, para o seu trabalho, né, você é funcionário de um hospital público, você pode criticar as coisas. O hospital privado tem um limite um pouco mais restrito em relação a isso, né? Um hospital público existe uma liberdade um pouco maior em relação a isso. E assim como na escola, né? Se eu estou numa escola privada, dificilmente eu vou criticar toda uma metodologia de ensino. Se eu não acredito nela, dificilmente eu vou continuar como funcionário daquela escola. Agora, no Estado, a gente briga por melhorias, a gente sabe que tem vários problemas, então a gente tem uma abertura maior para a gente poder criticar estruturas, né? Ou ideias, né? Metodologias que são implementadas. E mesmo assim, tem um certo limite, né? Um limite é maior em um, menor em outro, mas existe a possibilidade e existe o limite. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Claro, respeitar a escala de horários de trabalho. Se você for funcionário do hospital, você precisa respeitar a mesma escala que lhe é dada, se ela é diferente ou não de outros profissionais da saúde ou de qualquer outra área, não importa. Tem a área do pedagogo e ele tem, né, o horário a cumprir, isso em qualquer ambiente de trabalho. Conduta pública, internet, e-mail e mídias sociais. A gente hoje, pessoal, a gente é muito exposto, né?
nas mídias. Então, qualquer coisa que a gente faz, normalmente a gente posta, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. O exemplo de um colega meu em relação a quando ele foi procurar serviço. Nós dois nos formamos muito próximos um do outro, assim, em tempo, e começamos a trabalhar na área da educação muito próximos um do outro. E ele gostava de colocar, na época do Orkut, para quem não vai lembrar disso, né? Então, bem lá atrás, né? Nos anos 2000, 2001 mais ou menos, a gente trabalhava no Estado, né? Eu trabalhava onde era o Cefam, hoje, e ele trabalhava no Rituco. E a gente estava procurando também trabalhar numa escola particular, tentar a possibilidade de trabalhar numa escola privada, para aumentar a possibilidade de renda nossa. Eu trabalhava um período inteiro à noite onde você foi, e algumas aulinhas de manhã só, e mais ou menos a mesma coisa. O que acontece? Na época a rede social estava surgindo, mas já estava começando a fazer uso, por exemplo, uma pessoa que vai contratar, dela para poder conhecer um pouco sobre você. Então, o que você expõe na rede, né, dificilmente você vai conseguir reverter como aquilo sendo um modo como você age em relação às coisas. Então, opiniões que você coloca na rede, né? Coisas que você, fotos que você expõe, né? Então, o meio, por que eu estou dizendo isso? Porque na época ele gostava de curtir tudo coisa que tinha pinga. Pinga, cachaça, cerveja, não que eu não gosto, eu até gosto um pouquinho das coisas, mas se você coloca isso, o que uma pessoa que está contratando, uma pessoa de uma escola privada, que vai lá contratar, né? Nós, na época, com 20 e poucos anos, é uma idade nova ainda para um ambiente, né, profissional da área da educação, e principalmente uma escola privada, pegar a pessoa assim, né, sem conhecer. Então, é claro que ela vai investigar você. Então, se você curte coisas relacionadas à leitura de um livro também, né? Não que você não possa curtir, por exemplo, a marca de uma cerveja que você gostou, né? Ou a marca de uma festa, você expor uma foto sua de uma festa que você foi. Não há problema nenhum em relação a isso. O problema é o exagero. Quando você posta muito de uma coisa e esquece das outras, aquilo começa a marcar você, né? Então, o principal objetivo da vida dele é curtir sobre aquilo. Então, ele gosta muito daquilo e age na vida dele muito sobre aquilo. Então, aquilo é um impeditivo ou uma coisa que pode atrapalhar a vida dele dentro do ambiente privado? Sim, né? Porque uma pessoa que tem um apreço bastante e bebe bastante pode causar algum tipo de problema, por exemplo, nos horários se ele for trabalhar de manhã, né? Imagina se ele chega atrasado ou não vai um dia por causa de alguma coisa assim. Então isso é um impeditivo. Então, por isso que em ambientes hospitalares isso é um pouquinho mais rígido ainda do que um ambiente escolar. A gente acha que ambientes de escolas privadas, é claro que a gente tem essa cuidado, né, com as pessoas que vão. Vamos supor que eu fosse dono de uma escola ou de um hospital. Eu teria, né, bastante cuidado com as pessoas que vão representar a minha marca, né? Isso porque os pais dos alunos, os alunos vão procurar sobre essa pessoa também, não é só eu que vou procurar. E aí o que acontece? Quanto mais eu me exponho negativamente nesses ambientes, menos chance eu tenho de entrar num ambiente que exija mais discrição em relação à sua vida. Não que você não possa fazer muitas coisas fora do ambiente das câmeras ou do registro, mas que no cuidado do registro, esse cuidado com o registro precisa ter tomado, né? Como eu disse, você pode colocar a festa que você tá, uma foto que você está na festa, você pode colocar uma foto que você está tomando uma cerveja num sábado, num domingo, no dia da sua folga. Você pode postar diversas outras coisas que você gosta, questões políticas, você pode, num momento de eleições, indicar na sua rede social privada qual candidato que você está preferindo ou não importa. O importante é levar isso para o outro ambiente, né? Trazer isso para o seu ambiente, né, de trabalho. E muitas vezes isso é impeditivo. No Brasil, já você expor a sua
escolha política já é um grande problema, né? É um impeditivo enorme, às vezes, para você ter relacionamento em relação a alguns tipos de empresa, né? Não vou dar exemplos nisso aí, mas existem bastantes, tá? Isso aí vocês podem procurar. Então, como nós nos expomos em relação às redes sociais é a nossa propaganda, é o que marca o que a gente vai lá fora, a cara que a gente vai mostrar lá fora para as pessoas. Então, o ideal é o equilíbrio. O ideal é uma pessoa que se diverte, tem amigos, participa de festas, mas também participa de ambientes de reunião de trabalho, também coloca uma foto quando alguma coisa, novidade em relação à educação surge, que posta, às vezes, a leitura de um livro que está fazendo, né, ou de um trabalho que está sendo realizado. Então, isso é importante, o equilíbrio. Então, nos hospitais, isso é muito mais cobrado dos ambientes dos funcionários que lá atuam, né? Na educação, a gente está aprendendo muito com isso ainda, né? Empresas públicas, em gerais, estão dando mais lição, né, em relação a esse tipo de exposição, principalmente para os jovens, né? Para quem é mais jovem, que já nasceu com a estrutura da rede social, né? Acha que a rede social é quase uma extensão da nossa vida, né? Onde a gente expõe praticamente quase tudo que a gente faz. Tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Colaboradores em ambiente de trabalho. Pessoal, colaboradores, hoje, né, é um termo que a gente utiliza para as pessoas que são funcionárias de um ambiente, né? Então, colaboradores é o seu companheiro de trabalho, seu amigo de trabalho, a pessoa que trabalha junto com você. Esse relacionamento, a gente pode, claro, como eu disse, ter amizades, mas muitas vezes a gente não vai conseguir ser amigo de todo mundo que a gente trabalha junto. E às vezes, até com mais dificuldade, a gente vai ter pessoas que a gente não gosta de trabalhar junto. Mas mesmo assim, a gente vai ter que trabalhar junto. Então, a questão do relacionamento no ambiente de trabalho e com os colaboradores que estão próximos a você precisa ser ético, precisa ser profissional, né? Então, a gente tem, né, várias coisas que possam dar exemplo, por exemplo, dentro de um ambiente educacional, né, um professor que venha falar mal do outro ou da sua atuação. Nós podemos indicar coisas que estão acontecendo, isso não é problema nenhum. Eu, como profissional, achar, né, fala assim, se alguma coisa está prejudicando o processo, eu posso apresentar isso que está prejudicando o processo, mas de uma maneira correta. Existem maneiras de se fazer isso, né? Numa reunião, você expõe que determinadas ações podem ser prejudiciais, né? Para que a pessoa que está fazendo aquela ação tome conhecimento daquilo. Ou você pode realmente chegar na pessoa, que é mais difícil acontecer, e falar o processo que aconteceu que você não gostou, né? Então é muito mais difícil fazer essa coisa, mas a gente tem que ter. No Brasil, a gente é muito melindroso no Brasil. A gente não pode falar mal do outro, né? Na cara, né? Então a gente prefere falar pelas costas. Então, esse é o grande problema do brasileiro, porque ele não aceita essa questão da interação, tanto positiva quanto negativa, em relação à conversa, né? Quando a gente está no ambiente de trabalho, né? Destacar pontos positivos e negativos. Por isso que essa administração, né? Todas essas metodologias da administração estão entrando hoje na área educacional, para que a gente possa, na educacional mais difícil ainda, para que a gente possa perceber que apontar problemas é um caminho melhor para que a gente se desenvolva. Desempenho, educação e treinamento. Pessoal, nada impede que a gente continue com esse processo, né? Melhorando o nosso desempenho, continuar estudando em relação ao trabalho. E estudar em relação ao trabalho, né? Que a gente chama, em algumas empresas chama de treinamento, estudar no processo, faz parte. Então você tirar, às vezes, momentos para que você melhore sua condição de trabalho, faz parte da ação, né? Mas essa já é uma parte que a gente está acostumado. A educação, ela está muito bem em relação a isso. O processo de formação continuada hoje da educação, embora exista diversos problemas em relação a isso, ele acontece, né? No ambiente da saúde também, mais para os médicos e tal, mas na estrutura da relação entre os profissionais que é difícil, né? Discriminação no ambiente de trabalho, só que infere a lei, não preciso nem falar. Discriminação de qualquer ordem, pessoal, tá? E a gente ainda tem, nós, brasileiros, não parecemos ser. Hoje a gente parece mais, né? Ser um povo preconceituoso, mas nós somos bastante, né? Nós nascemos numa estrutura e num ambiente que nos propicia a ser muito preconceituosos. E isso é um agravante bastante grande.
E é claro que a gente, muitos preconceitos a gente não consegue tirar durante a nossa vida, porque a nossa construção como pessoa trouxe aquilo pra gente, né? Deixou aquilo enraizado na gente. Mas muitos a gente consegue resolver sim, né? E mesmo os que a gente talvez não consiga resolver, a melhor coisa é a não, né, nenhum tipo de comentário em relação sobre isso. Então, se você não aceita algum tipo de, de povo, algum tipo de relação é, 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 que as pessoas possam, um modo de as pessoas se relacionar, ou em relação ao modo social que a pessoa tem, a estrutura social que a pessoa tem. Então, nunca vai ser momento para comentar aquilo, entendeu? Então, a discriminação, ela está muito presente na vida do brasileiro. Todos nós nascemos num ambiente que é discriminatório, né? E não estou falando que a nossa família estou falando que o ambiente é o país, o ambiente é toda a comunidade que nos cerca. Existe e não tem como a gente dizer que não tem, tá? Que não acontece. Acontece muito. A questão é você sempre se estruturar, né, na sua vida, na sua formação, para quebrar isso de você, e muitos os que você não consegue quebrar, não existe comentário sobre isso. Comentário aceitável sobre isso. Mínimo aceitável sobre isso. Assédio moral ou sexual. Pessoal, isso é um agravante bastante grande, tá? Vou falar das duas coisas aqui. Primeiro, o assédio sexual. Há pouquíssimo tempo atrás, né, existia um limite muito grande aceitável pela lei para a questão da moléstia, né? O molestar. Existia a sociedade aceitava muito facilmente isso. Não que não aconteça, acontece muito ainda. Mas a sociedade aceitava com muito mais facilidade essa questão da moléstia, do passar do limite, né, na questão sexual. Não estou falando do estupro ainda não, estou falando da questão do assédio mesmo, do que vem antes, às vezes, muitas vezes, né? E hoje a gente é menos permissível em relação a isso, muito menos, né? E claro que acontece isso muito mais com as mulheres, mas as mulheres têm que estar muito mais atentas em relação a isso, porque um dos ambientes que mais acontece é em ambiente de trabalho, né? E a questão do assédio moral, o assédio moral também, quem mais sofre com esse tipo de assédio também são as mulheres, por causa da questão da nossa. Isso já está enraizado a nossa sociedade, que é a questão do homem ser superior, né, nas relações de trabalho. Então acontece muito de pessoas terem, às vezes, o mesmo cargo e o homem ser tratado como superior em relação à mulher. No ambiente educacional, dois professores, por exemplo. No ambiente educacional, em relação aos professores, acontece menos. Não estou dizendo que não acontece, mas acontece menos. Porque é um ambiente onde a relação, a construção se deu, né, lá atrás, também por um ato discriminatório pelas mulheres. Então a educação sempre foi vista como um campo mais voltado para as mulheres, né? E assim como nenhum campo tem gênero, né? Pelo menos na criação de qualquer tipo de profissão não existe gênero ali, você na educação onde a gente tem menos problemas, mas por ter nascido num ambiente discriminatório em relação que aquele ambiente, né, muitas vezes pensou que seja destinado às mulheres seguirem, né? E a questão do assédio moral, ela acontece demais, principalmente na questão hierárquica, né? Na questão de uma pessoa que se sente ou é hierarquicamente superior, né? E se utiliza disso, né? Para menosprezar, diminuir, né? Ofender, né? Ou até discriminar determinadas pessoas, né? O último aqui, eu até dei um exemplo hoje, né? E tem ambientes, pessoal, que é muito complicado, por exemplo, assim, que exigem exames, né? De principalmente, em alguns lugares, pessoal, a gente não é permitido, mas, por exemplo, quando você vai tirar uma carta de motorista D hoje, que é profissional, você precisa fazer um exame toxicológico. E algumas empresas também fazem, tá? Ela não pode divulgar o resultado, não pode dizer que vai te demitir por causa daquilo,
Mas em algum momento isso pode acontecer. Porque como você faz exames periódicos nas empresas, é claro que esse exame pode ser feito, entendeu? O que não pode acontecer é que utilizar o resultado desse exame para punir o funcionário. Mas é claro que isso acontece, né? Porque se você descobre que um funcionário seu é dependente, né, químico, por qualquer substância, a maioria das empresas não vai procurar ajuda para isso. Vai procurar o quê? Em algum momento, algum deslize para demitir esse funcionário, alegando outro, né, um outro fator que não seja aquele, né? Então, a desculpa, vai arranjar uma desculpa para poder demitir. Então, esse é um grande problema, né? Então, também temos que tomar muito cuidado em relação a isso. E para a gente finalizar aqui, pessoal, relações com a comunidade. Num hospital isso também é bastante importante, porque não é só o paciente que está sendo muitas vezes atendido no hospital. O pai da criança ele está sendo atendido também. A mãe da criança está sendo atendida também, né? Ou o parente próximo que está ali junto com aquele paciente está sendo atendido também. Então a relação com o extra, né, o que vem junto com a questão dos pacientes, também conta. E não é só isso a comunidade. A comunidade é a pessoa que vai frequentar o hospital para fazer um estudo. Então, se você recebe um estagiário da área de pedagogia lá, ele faz parte da área comunitária do que acontece dentro do hospital. As pessoas que frequentam o hospital, né, para doação de sangue, uma pessoa que não é paciente, ou que vai fazer um teste, né, as pessoas, por exemplo, que estão fazendo teste de vacina. Então, assim, a relação do hospital com a comunidade é muito parecida com a relação da escola com a comunidade, né? A escola tem que estar muito próxima da comunidade e hoje não é muito próxima assim. Deveria estar mais próximo. A gente já melhorou muito em relação a isso, já avançou muito, mas ainda não está tão próxima como a gente gostaria ou deveria. E os hospitais é a mesma coisa, né? Hospitais é visto como um ambiente que você vai quando você está realmente com um problema, o que não deveria ser, porque se você, né, faz todo um processo de acompanhamento durante a sua vida, né, exames periódicos, né, fazer diagnóstico de tudo que é possível. A gente não tem essa estrutura para fazer, né, infelizmente, mas se tivesse, a gente fizesse, claro que a gente descobriria mais doenças no início, claro que a gente teria muito mais sobrevida em relação a um tipo de doença grave, e assim por diante, né? Então a relação com a comunidade é estabelecida dessa maneira, e não vai ser diferente no hospital, tá? Ensino, eu deixei essas duas por último, embora não esteja na ordem que é apresentada lá. Ensino e gestão do conhecimento. Pessoal, hospital é um ambiente de conhecimento. Assim como a escola, a gente encara ela como um ambiente de aprendizagem, né? E por sua vez, é claro, é um ambiente de construção de conhecimento, de gestão, né? Porque a gente também gere as coisas na escola. O hospital também é, assim como qualquer quase ambiente de trabalho, mas o hospital ele é bastante encarado como isso. Por quê? O hospital é ainda um dos ambientes que mais se realiza pesquisa no Brasil, porque, como eu disse, a área da educação e a área da saúde são as duas áreas no Brasil hoje que mais produzem ciência, né? Então, como são as duas áreas, as maiores áreas que produzem questões científicas, são as duas grandes áreas que trabalham com conhecimento, trabalham com produção de conhecimento. Então, em todo momento, o hospital é encarado também como escola, né? Para os residentes, os médicos que estão saindo agora da formação, os psicólogos que serão formados estão ainda fazendo estágio, né? Fisioterapeutas, auxiliares de enfermagem, enfermeiros, e assim, tudo isso, né? O que acontece? Todo o processo prático é aprendido no hospital. Não tem outro ambiente para isso, né? Assim como a gente aprende, né? Realmente entrar numa sala de aula e ensinar alguém quando a gente entra numa sala de aula e ensina alguém, né? Não existe outra maneira de se aprender isso. Existem outras maneiras de a gente estudar para estar preparado para quando chegar lá a gente conseguir fazer isso. Mas o aprender ou como a gente vai lidar com a sala de aula, a gente só aprende quando a gente lida com a sala de aula. Não existe outra maneira, né? Então a parte prática é muito presente, tanto na área da educação quanto na área da saúde. Por isso que muitas pessoas hoje, né, brigam para que exista a residência pedagógica,
para que depois de formado, o profissional da área da licenciatura passe por 2 anos de residência, né? Que é um estágio, seria um estágio mesmo, né? Mas é um estágio entre a carreira profissional do licenciado e a saída da graduação dele, né? Então, muita gente briga por isso, e é possível que venha isso acontecer. E pesquisa, como eu disse, aí já está ligado a uma outra pesquisa, as duas grandes áreas do Brasil que fazem pesquisa hoje, é educação e saúde, né? Tem diversas outras áreas, e a educação é educação mesmo, tá? Não é educação matemática, educação que envolva o ensino da química, o ensino da física, o ensino da geografia, ou da linguagem, né, da nossa língua materna, mais aprofundada, né? A gente até tem bastante área, né, que se desenvolve na área da alfabetização, né? Mas mesmo assim ainda deixa a desejar um pouquinho. Mas a área da educação em geral, ela tem bastante pesquisa ainda no Brasil. Talvez a gente não tenha todos os campos necessários, mas tem bastante pesquisa. Então tá aqui, pessoal, os dois links. O link que eu vou mandar para vocês semana que vem, tá? Que é o segundo aí. E o primeiro é esse link que eu utilizei no trabalho, na atividade de vocês, que eu vou mandar hoje para vocês. Tá bom, pessoal? Aqui estão os contatos, como eu sempre faço, para que vocês possam entrar em contato comigo, com a Cibele ou com a Débora. São os três que estão lá oficialmente na faculdade, embora o Thiago tenha voltado, mas o Thiago está num trabalho interno ainda, né? Ele não está no trabalho de atendimento, tá?